Bem-vindo ao canal Entre Provas e Silêncios. Este espaço existe para falar sobre a experiência real de estudar. Não apenas os resultados, mas também as dúvidas, o cansaço, os momentos em que a mente parece não colaborar. Hoje, eu queria falar sobre algo muito comum entre estudantes, a procrastinação. Talvez você conheça a cena. Existe uma tarefa que precisa ser feita, um capítulo para estudar, um trabalho para começar, uma prova que se aproxima. E você sabe disso, sabe que deveria começar, mas por algum motivo você não começa. Você abre o computador, depois fecha, olha o celular por alguns minutos, talvez organize a mesa, talvez procure um vídeo qualquer e promete a si mesmo que vai começar. Daqui a pouco. Esse daqui a pouco às vezes dura horas, às vezes dias. E quando finalmente percebemos quanto tempo passou, surge um pensamento bastante duro. Eu sou preguiçoso. Muitos estudantes chegam a essa conclusão muito rapidamente, mas a realidade costuma ser mais complexa. A procrastinação acadêmica raramente é simples preguiça. Na maior parte das vezes, ela é um sinal de que alguma coisa no processo de estudar está gerando tensão demais. Estudar exige algo que nem sempre percebemos: energia mental, concentração prolongada, capacidade de lidar com frustração e também uma certa tolerância à incerteza. Porque muitas vezes, quando começamos a estudar algo difícil, não sabemos se vamos entender, não sabemos quanto tempo vai levar e não sabemos se vamos conseguir fazer bem. Para o cérebro, isso pode ser desconfortável, muito mais do que parece. Então ele faz algo curioso. Ele tenta evitar esse desconforto, não de forma consciente, não como uma decisão planejada, mas como uma reação automática. Algo dentro de nós prefere fazer qualquer outra coisa que pareça mais leve naquele momento. E é assim que surgem aqueles comportamentos que todo estudante conhece: organizar coisas desnecessárias, responder mensagens que poderiam esperar, assistir vídeos que não estavam no plano, ou simplesmente ficar olhando para a tela sem realmente começar. Isso não significa que você não se importa. Na verdade, às vezes significa exatamente o contrário. Às vezes procrastinamos porque a tarefa parece importante demais, grande demais, carregada de expectativa demais. Existe também outro fator que aparece com frequência: o cansaço. Muitos estudantes vivem ciclos longos de esforço mental. Aulas, leituras, provas, trabalhos, revisões. Tudo isso exige atenção contínua. E o cérebro, assim como o corpo, também se desgasta. Quando o cansaço mental se acumula, começar uma nova tarefa pode parecer muito mais difícil do que deveria. Mesmo quando a pessoa quer estudar, mesmo quando sabe que precisa. Então a procrastinação aparece novamente, não como preguiça, mas como uma espécie de resistência silenciosa. O problema é que, quando interpretamos essa resistência apenas como falha pessoal, criamos outro tipo de pressão: a culpa. E a culpa costuma tornar tudo ainda mais pesado. Quanto mais uma pessoa se acusa de ser preguiçosa, menos energia emocional sobra para realmente começar. O estudo passa a ser associado à frustração, e a mente aprende a evitar aquilo que gera frustração. Esse ciclo é mais comum do que parece. Adiar, sentir culpa, se cobrar ainda mais, e então adiar novamente. Talvez por isso seja útil mudar a pergunta. Em vez de perguntar: por que eu sou assim? Talvez possamos perguntar: o que exatamente está dificultando começar hoje? Às vezes, a resposta é simples: a tarefa é grande demais. Nesse caso, reduzir o tamanho do primeiro passo pode fazer diferença. Não estudar o capítulo inteiro, apenas abrir o livro, ler 2 páginas, ou resolver um único exercício. O cérebro lida melhor com tarefas pequenas e claras. Depois que o movimento começa, a resistência costuma diminuir,
Outras vezes a resposta pode ser diferente. Talvez o problema seja exaustão, talvez seja ansiedade, talvez seja simplesmente um dia ruim. E dias ruins também fazem parte da vida acadêmica, mesmo quando quase ninguém fala sobre isso. A imagem idealizada do estudante produtivo o tempo todo raramente corresponde à realidade. Estudar de verdade envolve períodos de dúvida, de lentidão, de dificuldade para começar. Nada disso significa incapacidade. Significa apenas que aprender é um processo exigente. E processos exigentes raramente são lineares. Se hoje você percebe que está procrastinando, talvez valha a pena experimentar algo simples, sem discursos grandiosos, sem promessas de produtividade perfeita. Apenas um pequeno começo, abrir o material, olhar o conteúdo, ficar ali por alguns minutos. Às vezes é tudo o que o cérebro precisa para sair da inércia, não porque a tarefa ficou mais fácil, mas porque o movimento já começou. E muitas jornadas acadêmicas avançam exatamente assim. Não através de momentos heróicos de motivação, mas através de pequenos começos repetidos ao longo do tempo. Se este vídeo fez você refletir sobre a forma como lida com a procrastinação nos estudos, talvez ele já tenha cumprido o seu papel. Entre provas e silêncios, a vida de estudante acontece. E entender a própria mente também faz parte desse aprendizado.